e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha com a folha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui, irmãos. Irmãos, o livro de Salmos é bem rico. Contém 150 poemas, sendo a maioria dele, a grande parte, escrita pelo salmista Davi, totalizando 73, se eu não me engano. E um terço dele é anônimo. Muitos historiadores não sabem quem escreveu ainda, inclusive o primeiro que a gente acabou de ler. E é interessante o que o autor vem falar aqui. Feliz é o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios. A nossa felicidade, irmãos, está na palavra do Senhor, viver o Evangelho de Deus. Não está em servir e ouvir aquilo que os outros falam. Parece até fácil fazer o que está dito aqui, mas não é, irmãos. Principalmente vocês jovens que têm uma mente fresca, que estão constantemente aprendendo e estão em ambientes com muitas pessoas que pensam diferentemente. E muitas das vezes eu já vivi isso, que a gente, mesmo insistindo em não praticar o errado, a nossa carne é fraca, ela é caída para o pecado. E a gente tenta desviar do pecado. Mas às vezes as pessoas vêm falando, vêm fazendo coisas erradas, e quando você vê, em meio a eles, você está dando risada do que eles estão falando, está falando a mesma coisa que eles estão falando, e às vezes acaba praticando o que eles também praticam. E isso, Deus não se agrada disso, irmãos. Vocês têm que ser a luz deste mundo. Vocês é a geração deste mundo. Eu creio que aqui se levantará profetas, pregadores, missionários, levitas da casa do Senhor. E vocês têm que levar isso adiante com vocês. Não somente até aqui na igreja. Vocês não têm que buscar a presença de Deus somente aqui na igreja, irmãos. Você tem que levar a presença de Deus onde quer que vocês vão. Tem que dizer como Moisés: Deus, se a tua presença não for comigo, que eu não saia daqui. Porque feliz é o homem que sente a presença de Deus e vive segundo a palavra dele. E o que essa palavra vem nos dizer nesta manhã, irmãos, é que nós, quando servimos a Deus, onde quer que nós pisemos, nós prosperaremos. Assim como Jó, como foi falado bastante aqui nos últimos dias, ele era temente a Deus e a vida dele era próspera. E temos diversos exemplos na Bíblia em relação a isso. E devemos guardar essa palavra. Quantos aqui sabem que é meditar na palavra? Pergunta retórica, tá, irmãos? Meditar a palavra não é só ler a Bíblia, fazer propósito de ler a palavra de Deus em 1 ano, 6 meses. Não, não é assim, irmãos. Meditar a Bíblia, você acorda de manhã, vou dar um exemplo, lê primeiro Salmos de manhã, e durante esse dia que você leu essa palavra, você vai refletir sobre essa palavra que você leu. E é assim que devemos fazer, pois tem muitas pessoas que já leram a Bíblia toda, mas não conhecem o que leu, não entendem o que leu. E se você perguntar algo para ela, ela não vai saber explicar. E em Salmos 10, versículo 7, está escrito: a boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da língua há moléstia e maldade. Eu vou ler em outra tradução aqui, só um minuto.
para melhor entendimento dos irmãos. Vou ler a partir do 5. Os seus caminhos prosperam sempre. Acima da compreensão dele estão as lutas tuas ordenanças. Ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Ele pensa consigo mesmo: nada me abalará, jamais alguém me fará dano. A sua boca está cheia de maldição, mentiras e ameaças. Debaixo da língua guardam violência e maldade. Esse é o ímpio. A vida dele prospera, porque às vezes ele busca diversos meios para ter uma vida próspera, e muitos cristãos às vezes questionam Deus. Deus, eu estou na tua casa, eu sirvo ao Senhor, mas a minha vida eu não sou rico, eu não tenho bens materiais, e se preocupam muito com isso. E às vezes quer se comparar com ímpios. Mas lembrando, irmãos, a nossa riqueza não está aqui na terra, está nos céus. É a graça de Deus nos basta, irmãos. Somente isso. E nós devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações, porque se nós guardamos a palavra de Deus e meditamos nela de dia e de noite, toda vez que a gente for fazer algo errado, o Espírito Santo vai conduzir essa palavra até a nossa mente, e a gente vai parar e vai pensar: não, isso não agrada a Deus. Então não me convém fazer isso. Não me convém falar isso. E glória a Deus. Aleluia. O Salmo 119, versículo bem conhecido da igreja, vou ler a partir do 9. Como pode, ó jovem, manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É interessante essa palavra, irmãos. Porque a gente que é jovem, eu não sou tão jovem assim, mas a gente no dia a dia passa por diversas coisas. Exato, não, você é mais velho aqui. No dia a dia, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho, a gente passa por diversas coisas. E vocês que ainda não se ingressaram na carreira do trabalho ainda, já vou avisando, viu? Se vocês acham difícil a escola, espera chegar no trabalho para vocês verem. Tanta pessoa que vai contrariar vocês, vai fazer de tudo para derrubar vocês, principalmente vocês que estão na casa de Deus. Em todo lugar que você vai, você encontra alguém para te perseguir. Não é fácil, não. Eu vivo isso constantemente no meu trabalho. E não é fácil. As pessoas criticam, às vezes você vai falar da palavra e eles zombam de você, dá risada. Às vezes te contrariam na mesma palavra, só que dando o argumento deles. E vocês têm que buscar muito a palavra de Deus, viu? Não é fácil, irmãos. Principalmente pessoas como eu, que tem tanta dificuldade para falar e memorizar as coisas. Eu fico impressionado com o testemunho do pastor. Que ele fala que antigamente ele tinha muita dificuldade de lembrar o que ele lia, ele não lembrava muito. E hoje em dia eu fico vendo ele pregando e falo: meu Deus, eu quero ser tanto assim, pregar a palavra de Deus. O cara não traz nem rascunho, gente. E prega a palavra, a Bíblia inteira, com tanta sabedoria, e eu fico tão admirado. Vejo o Paulo também, para mais íntimos, Paulinho, esse aqui tá aí, esse é Paulo de Tarso, não. É bem parecido, né? Porque às vezes é meio. Eu vou falar, né? Porque vai gravando, então deixa quieto. Depois corta. Perdão, irmãos.
Estou virando público já. E muitas das vezes a gente fica querendo ser como uma pessoa, mas que nós possamos ser, eu esqueci o nome dele, mas pedir porção dobrada. Não querer ser igual, não querer ser melhor, mas não tentando diminuir aquele que está ao seu lado, tá, irmãos? Eliseu, isso, muito obrigado. Eliseu pediu porção dobrada. E cara, aquele ali tinha unção, viu? Aquele era tremendo. Onde ele ia, era cura, manifestação de poder de Deus. Agora estava com ele, irmãos. E nós possamos guardar a palavra de Deus e buscar intimidade com ele, irmãos. Porque muitos conhecem a palavra, mas não conhecem a Deus verdadeiramente. Não teve intimidade com ele, não tem experiência para contar, não tem um testemunho para contar. Deixa eu ver, sexta-feira, quando a Marta estava pregando, a missionária Marta, estava lembrando da minha mãe, que já faleceu há uns 5, 6 anos. Irmãos, naquela época eu sofri bastante. Imagina vocês perder a mãe e acordar desesperado, com a sua irmã chorando, e você correr e ver sua mãe morta. E você chegar no hospital, e você ter que ajudar a carregar a sua própria mãe. Aleluia. Irmãos, eu passei por uma prova muito difícil. Eu sempre fui exemplar na escola. Sempre busquei aprender e sempre dar o meu melhor. E depois que minha mãe morreu, eu comecei a deixar de lado. Assim como essa palavra está escrita, eu comecei a seguir os ímpios. Eu deixava tudo me afetar. E senti um vazio tão grande no meu coração. Minhas notas caíram. Eu começava a fazer gracinha na sala. Começava a praticar a mesma coisa que os meninos do fundão faziam. E foi muito difícil para mim voltar mesmo, para mim se firmar. Foi muito difícil. Eu todo dia agradeço a Deus porque Ele me deu a oportunidade de estar aqui de novo. E eu não sou digno, irmãos. Não sou. Ninguém é digno. Mas a graça basta. E nós tivemos a oportunidade de ser salvos por Deus de novo. O que seríamos nós sem a graça dele? Naquela época, irmãos, minha mãe tinha ido me visitar. É uma coisa que eu conto muito pouco. Poucas pessoas sabem dessa história. Que meu pai e ela eram separados, né? E a gente morava muito longe. Ela morava em Minas e na época a gente morava em Teodoro, em São Paulo. E ela veio visitar a gente e eu lembro que ela estava muito feliz por estar ali e eu estava muito animado para ver ela chegando. E uma menina da minha sala tinha falado: nossa, você está tão animado para ver sua mãe, né? Falava: estou muito, faz muito tempo que eu não vejo ela. E até hoje eu me arrependo porque eu não dei o devido valor ao amor que ela tinha por mim e não expressava isso. Às vezes ela falava para mim: filho, a mamãe te ama, tá? E eu ficava calado no telefone. Porque eu não tive convivência com a minha mãe. Eu não tive essa experiência de estar com ela e sentir o toque dela, o abraço dela. Meus pais se separaram muito cedo. E naquela época, uma mulher da igreja dela tinha falado. Ela só ia para minha casa para despedir da gente. Foi dito e feito. A gente estava marcando de ir para a igreja e, gente, eu sempre fugi de igreja, sempre fugi. Eu vi alguém vindo de terno na nossa casa, eu saí correndo. Eu e meu irmão ia pro fundo, se escondia. A gente sempre foi assim. E eu falei: tá bom, mãe, a gente vai sim. A gente ia procurar uma igreja de manhã para ir no domingo. E eu despedi dela, dei um beijo, um abraço, falei que amava ela. E no outro dia ela não acordou mais. Ela estava morta. Jovens, vocês que têm seus pais vivos aí, valoriza muito, viu? Mesmo que eles sejam chatos, peguem muito no pé de vocês, lembre-se, é pro bem de vocês. Não é para nós, para a gente achar que eles são chatos e fazem isso só para implicar com a gente, não. Não é assim. Eles fazem pro bem de vocês.
Se eles acordam vocês toda a consagração de manhã, mesmo que vocês não queiram vir, e forçam vocês a vir, é para o bem de vocês. Eles se alegram em ver vocês na casa do Senhor, em estar aqui, ouvir a palavra, estar louvando, se alegrando com os irmãos. É maravilhoso, irmãos. Eu queria que meu pai me forçasse a vir para a igreja antigamente, porque eu tive muita dificuldade para voltar. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado a minha esposa na minha vida, porque foi através dela que eu voltei para a igreja, pois eu não tinha força, eu tinha vergonha de ir para a igreja. Eu falo sinceramente, eu não tenho vergonha de falar. Eu não queria vir para a igreja. Só que, graças a ela, eu estou aqui. E nunca achei que ia dar em nada. Eu ia ficar só ali, sentado no canto. Aí hoje eu louvo, eu toco. E estou pregando a palavra para vocês. Eu nunca imaginei isso. Para você ver como a vida é. Deus faz na vida da gente. E o quão importante é guardar a palavra de Deus. Nós possamos sempre nos alegrar quando ouvir a palavra de Deus e estar na casa de Deus. Que todos nós possamos meditar a palavra, não só ler, não só colocar uma pregação e escutar e sair. Não. Medite, pense bem no que está falando, porque a palavra nunca vai ser a mesma. Toda vez que você lê a mesma palavra, vai trazer um significado diferente para você. A palavra é viva. É de Deus, irmãos. Isso aqui não foi só um homem que escreveu, não veio da mente do homem. Foi conduzido pelo Espírito Santo. Foi Deus que deu a palavra para ele. Não foi, eu vou escrever alguma coisa aqui e depois a gente faz algo ao contrário. Por exemplo, a Roma, e eles vêm e matam a gente. Legal, vou ser mentiroso e vou morrer, como Paulo disse aqui ontem. É impossível alguém mentir desse jeito para entregar a vida dele em vão. Não é assim. A palavra é viva. A gente vê até hoje que a palavra tem poder. A palavra de Deus, ela traz cura, traz libertação, traz conforto e refrigério para a nossa alma. Salmos mesmo, irmãos, é um livro dividido em duas partes: lamentações e cânticos de agradecimento, como o cântico de Ana. O salmista Davi tem vários trechos tristes dele e outros. E é muito bom a gente ler Salmos, porque é uma palavra riquíssima. Coloca a gente na linha mesmo. Viu? E, irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração.